Você está no controle da sua vida? O conceito de livre-arbítrio é central na experiência humana. Desde o momento em que começamos a tomar decisões, seja escolher o que comer, qual caminho seguir ou em que acreditar, a sensação de que somos os donos de nossas escolhas nos acompanha de maneira marcante. Mas, e se essa percepção fosse uma ilusão? E se tudo já estivesse determinado antes mesmo de fazermos nossas escolhas? Este vídeo vai explorar uma das questões mais antigas da filosofia. O livre-arbítrio realmente existe, ou tudo já está escrito? A importância dessa questão vai além de uma simples curiosidade filosófica. Ao longo de nossas vidas, fazemos uma infinidade de escolhas que moldam quem somos e quem nos tornamos. Porém, quando questionamos o grau de controle que realmente temos, começamos a perceber que muitas dessas decisões podem não ser tão livres quanto imaginamos. E o que é mais interessante, como essa reflexão pode afetar nossas vidas práticas, desde as pequenas escolhas cotidianas até as grandes decisões que definem nosso futuro? O paradoxo da escolha. Por que sentimos que temos livre-arbítrio mesmo que talvez não tenhamos? Quando falamos sobre livre-arbítrio, muitas vezes nos referimos à sensação de que estamos tomando decisões, de que há uma escolha em jogo. Essa sensação, no entanto, é mais complexa do que parece. O cérebro humano, em um processo chamado ilusão da escolha, nos dá a percepção de liberdade, quando, na realidade, nossos processos de decisão podem ser altamente influenciados por fatores externos e internos. Um exemplo fundamental para entender isso é o famoso experimento de Benjamin Libet, que sugeriu que as decisões já começam a ser tomadas pelo cérebro antes de estarmos conscientes delas. Libet descobriu que, ao pedir para os participantes decidirem quando mover uma mão, o cérebro já estava programado para essa ação cerca de 300 milissegundos antes de o participante sentir que havia decidido movê-la. Isso nos faz questionar, até que ponto estamos realmente no controle das nossas decisões? Esse tipo de descoberta tem um grande impacto em como lidamos com nossas escolhas. Se o livre-arbítrio é uma ilusão, será que ainda podemos ser responsáveis por nossas ações? Como essa percepção pode mudar o jeito que nos vemos em relação ao futuro e ao presente? Vamos explorar mais profundamente essas questões nos próximos tópicos. 2. O erro fatal que muitas pessoas cometem ao pensar em livre-arbítrio. A maioria das pessoas tende a cair em extremos ao pensar sobre livre-arbítrio e determinismo. Alguns acreditam que são 100% livres para fazer qualquer escolha, enquanto outros veem tudo como totalmente predestinado e não têm controle algum sobre suas vidas. Ambos os extremos podem ser prejudiciais. O erro fatal está em pensar que somos 100% livres ou que tudo em nossas vidas já está totalmente determinado. Quando acreditamos na primeira opção, corremos o risco de nos tornarmos excessivamente arrogantes, achando que controlamos cada detalhe da nossa vida. Isso pode gerar frustração quando as coisas não acontecem conforme o esperado. Por outro lado, quando acreditamos que estamos completamente predestinados, corremos o risco de cair em uma armadilha de fatalismo, onde a procrastinação e a falta de ação se tornam os maiores obstáculos para a realização dos nossos objetivos. A solução, então, está em equilibrar a ideia de autonomia com a aceitação da realidade. O livre-arbítrio não significa controle absoluto, mas sim a capacidade de fazer escolhas dentro de um sistema de influências. Entender que estamos imersos em um ambiente com múltiplas forças nos permite agir com mais sabedoria. A ideia é que, mesmo sendo influenciados, ainda temos a capacidade de agir de forma autêntica e responsável. Isso nos dá poder para melhorar nossas decisões e, consequentemente, nossa vida. 3. Uma verdade dura, mas libertadora sobre suas decisões. Quando você começa a refletir sobre a questão do livre-arbítrio, uma verdade pode ser incômoda. Muitas das suas decisões são influenciadas por fatores externos, que você nem sempre percebe. A influência do ambiente, da genética e da cultura pode ser muito mais forte do que imaginamos. Por exemplo, você pode acreditar que escolheu uma carreira porque é sua verdadeira paixão, mas essa escolha pode ser influenciada pela sociedade em que você vive, pelas expectativas familiares ou pelas tendências de mercado. Essa percepção pode ser libertadora, porque, ao reconhecer que não estamos tão livres quanto imaginamos, podemos tomar decisões mais conscientes e autênticas. Em vez de lutar contra as influências externas, podemos aproveitá-las para construir uma vida que seja verdadeiramente nossa, mesmo que não tenhamos controle absoluto sobre cada aspecto dela. Ao perceber as influências invisíveis em nossas escolhas, podemos agir com mais clareza, encontrando espaço para escolhas mais alinhadas com nossa essência. 4. O que a física quântica diz sobre livre-arbítrio? A física quântica tem dado algumas respostas surpreendentes sobre o determinismo do universo.
De acordo com a teoria quântica, o universo não é 100% determinado. Existe um nível de incerteza fundamental que parece abrir espaço para o livre-arbítrio. Se o comportamento das partículas subatômicas é probabilístico e não totalmente previsível, isso levanta questões importantes. Se o universo em sua essência é incerto, o que isso significa para nossa capacidade de tomar decisões? O conceito de multiverso também pode ajudar a explorar essa ideia. Se existem múltiplos universos possíveis, com infinitas versões de nós mesmos, isso sugere que nossas decisões podem criar diferentes realidades, e, portanto, existe a possibilidade de escolha em vários níveis. Isso não significa que o livre-arbítrio seja absoluto, mas que o espaço para a incerteza e para as possibilidades nos dá um tipo de controle sobre o nosso destino. Essa visão pode transformar nossa maneira de ver a vida, nos incentivando a agir com mais intenção e coragem, já que cada decisão pode realmente fazer diferença no rumo que tomamos. A incerteza da física quântica nos convida a questionar e a explorar mais profundamente nossa capacidade de influenciar o futuro. 5. O fator-chave que poucos consideram ao falar de destino versus livre-arbítrio. Quando se trata da relação entre destino e livre-arbítrio, existe um fator crucial que muitas pessoas negligenciam: o nível de consciência. A verdadeira chave para entender o livre-arbítrio está na capacidade de perceber as influências que moldam nossas decisões. Muitas vezes, vivemos no piloto automático, tomando decisões impulsivas ou reagindo às circunstâncias sem refletir sobre as escolhas que estamos fazendo. Isso pode nos levar a acreditar que o destino ou o acaso está governando nossas vidas. Porém, quando ampliamos nossa consciência, podemos despertar para a realidade de nossas escolhas, reconhecendo que, mesmo em um ambiente cheio de influências, temos a capacidade de tomar decisões mais conscientes e alinhadas com nossos valores profundos. A verdade é que a autonomia não está necessariamente na capacidade de fazer qualquer escolha, mas sim na habilidade de tomar decisões que ressoem com nossa essência. Para alcançar esse nível de consciência, é preciso praticar autoobservação. Ao perceber os padrões de nossas decisões passadas, podemos entender melhor por que tomamos determinadas ações e como podemos melhorar no futuro. Exercícios como a meditação ou a análise reflexiva de nossas escolhas diárias são excelentes maneiras de treinar nossa mente para agir com mais clareza. Ao fazer isso, conseguimos reconquistar o controle, mesmo em um mundo que parece determinado. 6. Mitos sobre o livre-arbítrio que estão sabotando sua vida. Muitas ideias equivocadas sobre o livre-arbítrio podem estar saboteando sua capacidade de tomar decisões realmente autênticas. O primeiro grande mito que precisamos desconstruir é o de que liberdade significa ausência de influências externas. Esse é um conceito que surge da visão romântica da liberdade, onde acreditamos que ser livre é ser totalmente independente de qualquer contexto. A realidade, no entanto, é bem diferente. Nossa liberdade está sempre em interação com fatores como cultura, sociedade, genética e até mesmo nossa biologia. Outro mito que precisa ser abordado é a crença de que só porque você escolheu algo, significa que foi uma escolha 100% sua. A verdade é que muitas de nossas decisões são fortemente influenciadas por nossas emoções, experiências passadas, condicionamentos sociais e outros fatores que nem sempre conseguimos perceber. Esse mito pode nos fazer sentir culpa ou arrependimento por não sermos completamente responsáveis por nossas escolhas, mas é importante entender que, ao desconstruir esses mitos, ganhamos mais liberdade para tomar decisões mais conscientes e autênticas. Ao perceber que não somos 100% livres de influências externas, podemos libertar-nos da pressão de ter que ser perfeitos em nossas escolhas. Isso nos permite agir com mais empatia e compreensão tanto conosco quanto com os outros. A verdadeira liberdade surge quando aceitamos nossas influências, mas ainda assim buscamos escolhas que refletem nossos verdadeiros desejos. 7. Um método simples para saber se você está realmente no controle. Você já se pegou fazendo escolhas no piloto automático, sem pensar muito sobre o que está realmente fazendo? Isso acontece frequentemente quando estamos presos a padrões automáticos de comportamento, que, muitas vezes, são influenciados por nossas experiências passadas ou pela nossa falta de atenção ao momento presente. A boa notícia é que existe um método simples para identificar quando isso acontece e retomar o controle das suas decisões. O primeiro passo é parar e questionar:
estou tomando esta decisão de forma consciente ou estou apenas seguindo um hábito? Muitas vezes, nossas escolhas não são realmente escolhas, mas reação a um estímulo externo. Quando você se pega fazendo algo que não reflete seus valores ou objetivos, é hora de se perguntar: eu realmente escolhi isso? A chave aqui é treinar sua mente para estar mais presente e evitar que a vida aconteça de maneira automática. Práticas como respiração consciente, anotações reflexivas ou até momentos de pausa podem ajudar a trazer mais clareza para suas decisões. Quando você começa a perceber esses momentos, consciente ainda desempenham um papel crucial. Ouse, o que a filosofia estoica nos ensina sobre determinismo e escolhas. A filosofia estoica, praticada por filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, é uma das correntes filosóficas mais influentes quando se trata de aceitar o determinismo, ao mesmo tempo em que se mantém a responsabilidade pessoal. Os estoicos acreditavam que, embora o universo fosse governado por leis naturais, o ser humano ainda poderia encontrar liberdade ao focar no que está dentro de seu controle, suas reações e atitudes diante das circunstâncias. Os estoicos compreendiam que não podemos controlar tudo: nossa saúde, nossa situação financeira, a opinião dos outros, o tempo, mas podemos controlar como respondemos a essas situações. Essa aceitação do determinismo coexistia com uma responsabilidade pessoal. Eles defendiam que, mesmo em um mundo onde muitas coisas já estão predestinadas, a liberdade verdadeira reside na maneira como escolhemos reagir ao que nos acontece. A paz interior vem de aceitar aquilo que não podemos mudar e agir com virtude nas situações que temos controle. A aplicação prática dos ensinamentos estoicos no contexto do livre-arbítrio é extremamente útil, pois nos ensina que não precisamos ser reféns de nossas circunstâncias, mas podemos agir com sabedoria e clareza. Os estoicos recomendavam que, sempre que estivermos diante de uma escolha, nos perguntássemos: essa decisão está alinhada com a minha virtude e com o que posso controlar? Ao agir de acordo com esses princípios, conseguimos viver com mais equilíbrio, paz e propósito, mesmo em um mundo cheio de fatores além do nosso controle. Essa filosofia nos ensina a distinguir entre o que podemos e não podemos controlar, permitindo-nos tomar decisões mais conscientes e, assim, encontrar nossa liberdade dentro do universo determinado. 12. O livre-arbítrio e a inteligência artificial. Estamos sendo programados? Com o avanço da inteligência artificial, surge uma nova questão: será que estamos sendo programados para fazer escolhas que nem percebemos? As redes sociais, os algoritmos de busca e os sistemas de recomendação têm um poder enorme sobre as decisões que tomamos todos os dias. De o que assistir até o que comprar, muitas de nossas escolhas são influenciadas por essas máquinas que tentam prever e moldar nosso comportamento. A inteligência artificial coleta dados sobre nossas preferências, interesses e comportamento online para nos oferecer conteúdo que supostamente se alinha com nossos desejos. Isso cria uma espécie de feedback loop onde estamos constantemente sendo bombardeados com informações que nos reforçam em nossos padrões de comportamento, sem que tenhamos uma escolha consciente. Esse controle invisível pode fazer com que nos sintamos que estamos tomando nossas próprias decisões, quando na verdade estamos sendo influenciados por forças que nem sabemos que existem. Recuperar a autonomia em um mundo digital saturado é fundamental para mantermos nosso livre-arbítrio. Uma maneira de fazer isso é questionar os sistemas que nos influenciam e buscar uma educação digital que nos ajude a entender melhor como esses algoritmos funcionam. Além disso, é importante praticar escolhas conscientes sobre como e quando usamos a tecnologia, limitando sua influência sobre nossas decisões mais importantes. Para recuperar o controle, podemos adotar estratégias como o bloqueio de distrações, reduzir o tempo de exposição a conteúdos manipulativos e buscar fontes de informação que expandam nossas perspectivas, ao invés de reforçar nossos vieses. Ao fazer isso, podemos recuperar nosso poder de decisão e evitar que a inteligência artificial tome as rédeas da nossa vida. 13. O que os antigos filósofos fariam no seu lugar? Os filósofos antigos já discutiam a questão do livre-arbítrio há milênios, e suas reflexões podem nos ajudar a encontrar respostas para as nossas dúvidas modernas. Sócrates, Platão e Aristóteles abordaram o tema de diferentes maneiras, mas todos concordavam que a razão humana e a moralidade deveriam ser a base para a tomada de decisões. Sócrates, por exemplo, acreditava que a verdadeira sabedoria vinha do autoconhecimento. Se ele estivesse no nosso lugar, provavelmente diria para questionarmos nossas próprias motivações e nossas influências externas. Ele nos incentivaria a examinar nossas vidas, como ele fez com os atenienses, para garantir que nossas decisões fossem baseadas em razão e virtude, e não em emoções impulsivas ou pressões externas.
Já Platão via o livre-arbítrio como uma questão que envolvia a busca pelo bem maior, ou pela justiça. Para ele, a verdadeira liberdade só poderia ser alcançada através do controle racional dos impulsos e dos desejos pessoais, e a harmonia interior só seria possível se alinhássemos nossas escolhas com um bem maior que transcende os desejos imediatos. Aristóteles, por sua vez, focava na virtude prática. Para ele, a liberdade estava em agir de acordo com a razão e em buscar a moderação nas ações. Ele acreditava que a eudaimonia, o estado de florescimento humano, era alcançada quando tomávamos decisões conscientes, buscando sempre o meio termo entre excessos e deficiências. Essas diferentes visões antigas nos ajudam a aplicar as lições do passado para nossas vidas modernas. Ao buscar sabedoria, razão e virtude, podemos encontrar um equilíbrio entre o determinismo e o livre-arbítrio, agindo de forma mais autêntica e consciente. 14. O paradoxo do livre-arbítrio. Você tem que escolher acreditar nele? O paradoxo do livre-arbítrio surge justamente na dúvida sobre sua própria existência. Se, como sugerem algumas teorias, o livre-arbítrio é uma ilusão e tudo já está predeterminado pelas leis físicas ou pelas influências sociais e genéticas, por que agir como se tivéssemos controle? A resposta parece contraditória. Mesmo que não tenhamos um controle absoluto sobre o que nos acontece, o ato de agir como se tivéssemos controle pode ser essencial para nossa experiência de vida e bem-estar. Agir como se tivéssemos livre-arbítrio pode ser um atalho para viver com mais propósito e responsabilidade. Embora a escolha seja muitas vezes limitada por fatores fora do nosso controle, escolher acreditar que podemos influenciar nossas ações e decisões cria uma sensação de empoderamento. Esse processo psicológico nos leva a viver de forma mais proativa, ao invés de nos tornarmos meros passageiros da vida. A sensação de autonomia e responsabilidade faz com que tomemos decisões mais alinhadas com nossos valores, promovendo crescimento pessoal e bem-estar emocional. Esse paradoxo é fundamental para a motivação e o simples de mentalidade pode resolver uma grande parte das incertezas que temos sobre livre-arbítrio. Essa mudança de mentalidade envolve assumir responsabilidade por nossas escolhas, mas também aceitar o que está fora do nosso controle. Em vez de lutar contra as circunstâncias externas, como os resultados de nossos passados, ou os fatores que influenciam nossas decisões, podemos aprender a agir de forma mais consciente. Aceitar que nem tudo está sob nosso domínio, mas que nossa reação e atitude diante das situações estão ao nosso alcance, é o segredo para encontrar paz. Quando entendemos que não somos totalmente livres, mas que ainda assim temos o poder de escolher nossa resposta a qualquer situação, o fardo da culpa e da indecisão diminui drasticamente. Essa abordagem não só reduz ansiedade e culpa, mas também nos permite agir com mais clareza e confiança, sabendo que, embora nem tudo esteja sob nosso controle, podemos sempre escolher nossa atitude. Essa mudança de mentalidade não apenas resolve a dúvida sobre o livre-arbítrio, mas também nos leva a uma vida mais equilibrada e menos preocupada com o se e se. Em vez de nos preocuparmos com o que não podemos controlar, podemos nos concentrar no que podemos, nossas ações e respostas. 16. O segredo para manter o controle mesmo em um mundo determinístico, em um mundo que muitas vezes parece ser regido por forças maiores, como a genética, a sociedade e as leis naturais do universo, como podemos manter o controle sobre nossa vida? A chave para isso está em criar um sistema pessoal de escolhas conscientes, uma prática que envolve tomar decisões de maneira deliberada e intencional, apesar das influências externas. Esse sistema de escolhas conscientes é baseado na ideia de que, mesmo em um mundo determinado, a forma como escolhemos viver é uma decisão. A primeira etapa para criar esse sistema é desenvolver uma maior clareza sobre o que realmente importa para nós, quais são nossos valores fundamentais e o que desejamos alcançar. Uma vez que temos essa clareza, podemos usar essa base como guia para tomar decisões alinhadas com nossos objetivos e nossa essência. Além disso, precisamos criar um ambiente propício para que as nossas escolhas sejam menos influenciadas por fatores externos. Isso pode incluir limitar distrações, gerenciar nosso tempo de forma eficaz e desconectar-se de influências tóxicas. Isso pode parecer difícil em um mundo cheio de distrações e pressões, mas ao estabelecer uma rotina que nos ajude a focar no que realmente importa, conseguimos manter o controle sobre nossas ações. Outro aspecto fundamental desse sistema é refletir sobre as consequências de nossas decisões. Ao invés de tomar decisões impulsivas, precisamos pausar e pensar sobre as repercussões de cada escolha antes de agir. Esse processo de reflexão nos permite agir de forma mais autêntica, fazendo escolhas que nos aproximam de nossas metas e valores.
Portanto, o segredo para manter o controle é criar um sistema de escolhas conscientes que nos ajude a viver de acordo com nossos próprios princípios, ao invés de ser moldado completamente pelas influências externas. 17. O que você pode aprender com esse erro clássico sobre determinismo? Um erro clássico que muitas pessoas cometem ao refletir sobre o determinismo é pensar que, se tudo está predeterminado, então nada importa. Essa ideia pode levar à apatia ou à falta de ação. Se acreditarmos que nada podemos fazer para mudar o curso dos acontecimentos, podemos nos sentir impotentes e desmotivados. Porém, esse erro nasce de uma interpretação equivocada do determinismo. O fato de que nossas vidas são moldadas por influências externas não significa que não temos o poder de agir e mudar as circunstâncias em que nos encontramos. O determinismo pode ser entendido de forma mais positiva como uma influência e não como uma sentença final. As escolhas que fazemos dentro dessas influências ainda têm grande impacto no rumo de nossas vidas. Ao reconhecer que tudo é determinado, mas também reconhecer nosso poder de escolher como reagir a isso, podemos evitar a armadilha da passividade. Não devemos ver o determinismo como um convite à apatia, mas como uma oportunidade para agir conscientemente dentro das limitações e influências da nossa realidade. 18. Uma pergunta que você deveria se fazer antes de tomar qualquer decisão. Antes de tomar qualquer decisão importante, uma pergunta fundamental que devemos nos fazer é: essa escolha é realmente minha ou estou sendo influenciado por fatores externos que nem percebo? Esta simples reflexão pode transformar nossa maneira de tomar decisões, porque nos força a examinar se estamos agindo de acordo com nossa essência ou se estamos seguindo um roteiro imposto pela sociedade, pela mídia ou por outras influências. Ao fazer essa pergunta, podemos questionar as motivações por trás de nossas escolhas e perceber se estamos realmente no controle de nossa vida ou se estamos respondendo automaticamente a pressões externas. Esse processo de autoconhecimento nos ajuda a agir de forma mais autêntica e a tomar decisões que realmente refletem quem somos, e não o que os outros querem que sejamos. Conclusão: então, o livre-arbítrio existe ou não? Após explorar todos esses pontos, podemos concluir que a questão do livre-arbítrio não tem uma resposta simples ou definitiva. A verdade está em algum lugar entre as duas extremidades. Não somos totalmente livres, mas também não estamos totalmente determinados. O determinismo e o livre-arbítrio coexistem de uma forma complexa, e a chave para viver bem está em aceitar essa dualidade. O mais importante é entender que, mesmo em um mundo onde muitas coisas estão fora do nosso controle, ainda podemos fazer escolhas conscientes. Nossas escolhas não são 100% livres, mas a experiência de viver e escolher é real para nós. Em última análise, agir com propósito e responsabilidade é o que nos dá a sensação de liberdade em um mundo determinado. Se você gostou desse vídeo e quer explorar mais temas filosóficos aplicados à vida real, inscreva-se no canal. Não esqueça de ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com quem também gosta desse tipo de reflexão.